Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Vamos continuar o estudo do Livro dos Espíritos a partir da questão 417. E nós ainda estamos falando do sonho. O que acontece conosco quando vamos dormir. Então, já terminando esse tema, vamos lá. Questão 417. Os espíritos encarnados podem reunir-se em certo número e assim formar assembleias? Sem dúvida alguma, os laços de amizade, antigos ou recentes, reúnem frequentemente diversos espíritos que se sentem felizes de estar juntos. Pelo termo antigos se devem entender os laços de amizade contraídos em existências anteriores. Ao despertar, guardamos intuição das ideias que aurimos nessas conversas ocultas, embora lhe ignoremos a fonte. Eu gosto muito do livro Nosso Lar e vivo citando. Num dos capítulos tem a descrição de uma assembleia em que um número grande de pessoas estavam reunidas para assistir uma palestra. E aí André Luiz identifica alguns que têm um fio prateado que os liga. E Lísias explica a ele que aqueles são os encarnados. Então é possível sim que no desdobramento nós, em busca de conhecimento, em busca de afetividade, possamos nos reunir com espíritos que estão encarnados como nós, e vamos nos encontrar, por exemplo, numa colônia para assistir uma palestra, ou com espíritos desencarnados que nos são caros, amigos antigos, como ele diz aqui. Espíritos com quem nós já convivemos, alguns que estão próximos de nós na jornada terrena, que torcem por nós, então nos encontramos, trocamos ideias, aurimos novas energias. Então sim, é possível que nos reunamos em assembleia com um grupo, às vezes até bem grande, de espíritos durante o sono. 418. Uma pessoa que julgasse morto um de seus amigos, que na verdade não o estava, poderia encontrar-se com ele em espírito e assim saber que está vivo? Poderia, nesse caso, ter a intuição do fato ao despertar? Como espírito, essa pessoa pode ver o seu amigo e conhecer sua sorte. Se não lhe houver sido imposto como prova acreditar na morte desse amigo, poderá ter um pressentimento da sua existência, como poderá ter o de sua morte. É uma pergunta interessante até, né? Imagina-se que a pessoa tenha desencarnado, estamos sem notícias dela há muito tempo, e pela afinidade, o desejo de saber dela, de repente, temos um encontro na espiritualidade, que vai esclarecer sobre a situação em que eles se encontram, se ele está encarnado, desencarnado, ou em que condições. Muitas vezes nós acordamos numa manhã com alguém na nossa mente. Parece que a saudade é maior daquela pessoa. Então procuramos ter notícias dela, procuramos telefonar, estarmos em contato. Muitas das vezes nós já nos encontramos com ela na espiritualidade. E essa reminiscência de lembrança, essa intuição do encontro é que faz com que nós entremos em sintonia e procuremos ter notícias e externar os nossos sentimentos em relação a essas pessoas. Então, o que fica do sono é a liberdade do espírito. Para onde nós iremos? Para onde as nossas mentes nos levarem. Como foi explicado em questões anteriores, muitas vezes nós nos dedicamos a eventos, a trabalhos, a projetos na espiritualidade, que na erradicidade, que na vigília, nós não temos consciência de que estamos fazendo. Por isso, muitas vezes, não nos lembramos de nada do que sonhamos. Passamos uma noite como se tivéssemos fechado os olhos numa determinada hora e aberto esses olhos quando despertamos no outro dia. Tudo em branco. Por quê? Porque as atividades do espírito só interessam para ele naquele momento. Não tem relação direta com a vigília. Muitas vezes nós sonhamos com coisas desconcertadas. Às vezes vemos uma imagem aqui, um lugar antigo, pessoas com vestimentas diferentes, mas nós sabemos quem somos. Também é uma intuição de vidas passadas, que vem reforçar a nossa necessidade de
vencer as provas às quais nós estamos submetidos nesse mundo de provas e expiações. Então, o sono é um descanso obrigatório para o corpo, mas é também uma porta de saída para o espírito, que vai abrir novas energias, que vai aprender coisas novas, que vai vivenciar novas experiências, sempre de acordo com a sua vontade, de acordo com as suas vibrações. Por isso a importância de orarmos antes de dormir, de mudarmos o nosso padrão vibratório, procurarmos rever o nosso dia, percebendo aquilo que nós fizemos e que não gostaríamos de ter feito, revendo a nossa consciência para que encontremos equilíbrio e ao dormir possamos deixar o corpo de uma forma mais serena. Então, vamos encerrando esse tema, que é muito interessante, e passamos então para a transmissão oculta do pensamento. Questão 419. Por que a mesma ideia, a de uma descoberta, por exemplo, surge ao mesmo tempo e em vários pontos? Já dissemos que durante o sono os espíritos se comunicam entre si. Pois bem, quando o corpo desperta, o espírito se lembra do que aprendeu e o homem julga ter inventado. Assim, muitos podem descobrir a mesma coisa ao mesmo tempo. Quando dizeis que uma ideia está no ar, fazeis uso de uma figura de linguagem mais exata do que supondes. Cada um contribui, sem o suspeitar, para propagá-la. Assim, muitas vezes, o nosso próprio espírito revela a outros espíritos, sem que saibamos, o que constituía objeto de nossas preocupações durante a vigília. Então, na verdade, não é transmissão de pensamento, como é o título do início, né? Dessa série de questões, mas o encontro mesmo entre espíritos que estão desenvolvendo juntos aquele trabalho e que, quando chegam a uma conclusão, todos despertam com a mesma conclusão, com o objetivo atingido, e aí traz para a humanidade que vai ser sempre benéfico a ela, né? Muitas doenças foram curadas por remédios onde os estudos surgiram de uma determinada experiência que a coincidência gerou os efeitos que o cientista estava buscando, né? A penicilina foi assim, apareceu do mofo de algumas substâncias e a partir dali se desenvolveu esse poderoso antibiótico. Então, a coincidência aí, entre aspas, sempre, porque são estudos realizados na matéria e fora dela, e espíritos superiores que, quando nós temos a necessidade e a capacidade para adquirir novos conhecimentos, eles vêm e nos auxiliam como bons professores. 420. Os espíritos podem comunicar-se se o corpo estiver completamente acordado? O espírito não se acha encerrado no corpo como uma caixa. Irradia por todos os lados. Por isso pode comunicar-se com outros espíritos, mesmo em estado de vigília, embora o faça mais dificilmente. Quando nós estudamos a influência dos espíritos em nossa vida, algumas questões que estão contidas aqui no Livro dos Espíritos, nós aprendemos que a influência dos espíritos ocorre através do perispírito. Somos espírito, perispírito e corpo. O perispírito se irradia e é através do perispírito que o espírito encarnado transmite seus pensamentos para o cérebro. Assim acontece também com os espíritos desencarnados. Então, é muito comum que durante a vigília nós recebamos essas influências exteriores, pensamentos de outros espíritos que entram em sintonia conosco e acabam nos transmitindo ideias. E quando forem ideias negativas, chamamos de obsessão. Quando são ideias positivas, chamamos de inspiração. Mas sempre é a comunicação entre espíritos. O encarnado recebe, mesmo na vigília, a influência de espíritos que estão ao seu redor. Então é possível sim, mesmo sem estar dormindo, que os espíritos possam nos trazer conhecimentos. 421. Como se explica que duas pessoas perfeitamente acordadas
tenham instantaneamente a mesma ideia? São dois espíritos simpáticos que se comunicam e veem reciprocamente seus pensamentos, mesmo quando o corpo não está dormindo. Há entre os espíritos que se encontram uma comunicação de pensamentos que faz com que duas pessoas se vejam e se compreendam sem necessariamente dos sinais exteriores da linguagem. Poder-se-ia dizer que falam entre si a linguagem dos espíritos. Então é bem isso, né? A gente tem essa irradiação. O perispírito nosso se irradia, o perispírito do nosso irmão encarnado que está próximo de nós também se irradia. Se nós estivermos na mesma frequência, na mesma sintonia, essas informações são trocadas. Então as ideias dele aparecem no meu cérebro e as minhas ideias aparecem no cérebro dele. E há essa convergência de ideias, né? Mas para isso é preciso que haja sintonia. Num momento de discussão, em que um defende um ponto de vista e o outro defende outro ponto de vista, normalmente o orgulho faz com que esses não concordem um com o outro. Querem sempre se colocar acima, defendendo a sua tese e impondo o seu pensamento. Nesses casos não há essa afinidade de ideias, então a transmissão não acontece espírito a espírito. É preciso que haja verbalização. Entenderam isso? É muito importante para que nós percebamos que os espíritos não podem nos dominar e fazer conosco o que eles quiserem. Eles só vão conseguir nos influenciar e trazer ideias quando nós estivermos em sintonia com eles, na mesma faixa vibratória, querendo algumas coisas que eles veem e acabam ampliando, seja no campo da intuição, seja no campo da obsessão. Letargia, catalepsia, mortes aparentes. 422. Geralmente, os letárgicos e os catalépticos veem e ouvem o que se passa em volta deles, mas não podem manifestá-lo. É pelos olhos e ouvidos que do corpo que tem essas percepções? Não, é pelo espírito. O espírito tem consciência de si, mas não pode comunicar-se. É a mesma história de uma pessoa em coma. Ela passa um período longo em coma, tem aquelas experiências de quase morte. Que são esses? São vivências do espírito fora do corpo. Não houve a desencarnação, eles estão ligados ainda. Mas pela debilidade do corpo, o espírito tem maior liberdade para agir no mundo espiritual. E eles acabam percebendo. Há muitas descrições de pessoas que veem o próprio corpo no leito, que veem os médicos atuando no seu corpo enquanto ele está ali planando em volta, sem entender muito bem essa situação nessas experiências de quase morte. Mas o espírito está sempre ligado ao corpo até que haja desencarnação. As lembranças são muito fugidias, né? Não é uma coisa constante. Ele não tem a certeza absoluta do que está acontecendo. É como se vivesse um sonho, não é? Então, é possível que haja essa percepção. O próprio espírito em estado, o corpo estando debilitado, ele sente, percebe tudo o que está acontecendo ao seu redor, mas não consegue se manifestar. Por isso é uma prova. Às vezes espíritos endurecidos reencarnam num corpo debilitado para que possam aprender o caminho da humildade, para que possam receber o alimento de outras pessoas e conceber que a importância das inter-relações sociais, que nós precisamos valorizar as pessoas que estão mais próximas de nós. E isso é uma prova muito difícil, mas sempre o espírito orgulhoso, muito endurecido, que não consegue encontrar o caminho por si só, acaba passando por provas desse tipo, para que possa desenvolver a humildade, para que possa evoluir. Deus é sempre misericordioso. Bom, 422A. Por que não pode comunicar-se? O estado do corpo a isso se opõe. Esse estado particular dos órgãos vos dá a prova de que o homem existe alguma coisa além do corpo.
porquanto, embora o corpo já não funcione, o espírito continua a agir. Então, é como nós quisermos executar um programa num computador que está quebrado. O programa existe, ele está lá dentro do computador, mas o computador não consegue processá-lo. Por quê? Porque ele está quebrado. Então, um corpo deficiente inibe as expressões do espírito. O espírito está lá, ele continua com seus desejos, seus pensamentos, seus conhecimentos, sua vontade, mas o corpo o impede de se manifestar. Vamos parando por aqui. Na semana que vem retomaremos a partir da questão 423. Vamos à nossa prece? Mestre Jesus, mais uma vez, Senhor, nós agradecemos pela oportunidade de estar convosco, pela presença inspiradora dos vossos mensageiros, nos intuindo no aprendizado sobre as verdades da vida que nos foram trazidas por essa doutrina bendita que abraçamos. Que as vossas bênçãos possam ser derramadas sobre todos nós, nos fortalecendo, Senhor, para que durante a nossa jornada nos lembremos desses valores e possamos combater as nossas más tendências, nos tornando pessoas melhores. Muito obrigado, Mestre Jesus. Muito obrigado, meus irmãos. Uma boa noite a todos.